Boa tarde. Estamos presentes em mais uma atividade. Eu acho que eu preciso tomar um café. Eu sinto isso da parte de mim mesmo, não da parte de Deus. Sinto da parte de mim mesmo que eu preciso de um coffee. Eu preciso ainda me ausentar. E vou posicionar-me aí tomando um coffee, trazendo ele aqui. Mande mensagem para os novos que entrarem, não se espantarem. Dizem aí que eu saí para ir tomar um café. Núria Jardim. Já chegamos, camarada. Aleluia. Também nanga nalinkolo kombo na yo eko mama. Os dias estão passando. Noma Ramazelela. Thank you, Jesus. Sister, you are healed, sister. No more. The pen is gone. The pen is gone. Open odors. Open odors. You are healed, sister. Graças a Deus. Eu estava a dizer que os dias estão passando. Estamos nos aproximando para o dia terrível e grande do Senhor. Cada dia que passa, estamos indo para o dia grande e terrível do Senhor. Como poderia ser chamado dia mau do Senhor. Porque este dia é chamado dia terrível do Senhor. Porque é neste dia que o Senhor vai julgar a terra. É neste dia que os juízos de Deus cairão sobre a terra na sua plenitude. Nós estamos a viver os dias do juízo agora. A terra está a ser julgada parcialmente. E esse julgamento de agora é por causa da libertação. Ok? Não é por causa dos pecados. Porque se fosse por causa dos pecados, Deus ia condenar essa geração. Aliás, os pecados dessa geração são maiores do que qualquer outra geração. Mas há uma promessa que Deus deu através do profeta Malaquias e disse que ele poderia enviar um profeta para que ele não viesse destruísse a terra toda com todo tipo de maldições. E ele disse que esse profeta viria antes deste grande e terrível dia do Senhor. Então, veja que o Senhor poderia destruir a terra, mas para não destruir a terra, o Senhor prometeu enviar o profeta Elias para que ele não destruísse a terra e que este profeta Elias viria antes do grande, terrível dia do Senhor. Então, o grande e terrível dia do Senhor é a grande tribulação. Mas a grande tribulação não é um dia, são dias, sim. Na linguagem de Deus é assim. Está falando de um dia, mas é um tempo, mais um outro tempo, ou então um tempo, mais dois tempos e mais metade de um tempo. Ok? Um tempo, dois tempos, metade de um tempo. Ou então vamos começar com dois.
2 tempos, um tempo, metade de um tempo. Este tempo, ou este período, é o período da grande tribulação. É o período do dia mau do Senhor. Poderoso e terrível dia do Senhor. Este dia que o Senhor falou através do profeta Malaquias, que antes que chegasse, primeiro enviaria o profeta Elias. Antes que esse dia chegasse, ele enviaria o profeta Elias para que não pudesse destruir a terra com todo tipo de maldição. E eu disse que estamos nos aproximar para a grande tribulação. Em breve, o mundo vai experimentar a promessa de Deus. Jesus disse que quando vocês verem... Deixa-me dar tomar café. Coffee. Jesus advertiu, alertou a respeito da chegada desse grande dia terrível do Senhor. Com essas palavras, no livro de Marcos, no capítulo número 13, começando no seu versículo 14, disse Jesus: Ora, quando vocês virdes a abominação do assolamento que foi predito, está onde não deve estar, quem lê atenta. Foi predito por quem? Por Deus através de qual profeta? O profeta que Deus usou para predizer a abominação da assolação ou do assolamento é o profeta Daniel. No livro de Daniel fala de abominação desoladora, ou então abominação do assolamento. Ok? Então Jesus disse, quando vocês virem acontecer o que falou o profeta Daniel, então quem lê, entenda. Daniel disse que haveria um tempo da abominação da desolação, ou então desoladora. Vamos lá no livro de Daniel e vamos encontrar quando é que Daniel fala da abominação desoladora. Esse é um estudo, né? Com mais calma e tal, sem precisar fazer a mensagem como uma pregação. E assim, como um ensino, vocês poderão compreender melhor o que Jesus estava a falar. Jesus fez lembrar a você a respeito da abominação da desolação, ou então a abominação desoladora que falou o profeta Daniel. Quando vocês verem que aquela abominação da desolação estiver no lugar santo, disse Jesus, quem lê, entenda. Ok? A abominação da desolação. Sabe, esse dia é terrível. Esse dia é grande. Esse dia é terrível. No livro de Daniel, capítulo número 12, no versículo número 11, diz assim: desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação da desolação, ou então posta a abominação desoladora. Preste atenção. Eu disse 12 e 11. Desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. O que é isso? Sacrifício contínuo fosse a ser tirado. O que é esse sacrifício contínuo? Vamos para Israel e vamos ver, segundo Moisés, na lei de Moisés, na escritura de Moisés, é que Moisés fala do sacrifício contínuo, que é o sacrifício da tarde e o sacrifício da manhã. Que os filhos de Israel tinham que fazer isso. Os sacerdotes tinham que apresentar todos os dias, 2 vezes por dia, de manhã e à tarde, um sacrifício. E esse sacrifício era chamado sacrifício contínuo. Isto é, sacrificavam um animal de manhã,
no altar de bronze que estava lá no átrio. Esse sacrifício era contínuo. E à tarde também sacrificava outro animal. E todos os dias era assim. Todos os dias. Eu tenho a certeza, até hoje em Israel se vive isso. Porque se alguém vai vir cortar esse sacrifício, é porque ele existe até hoje. Até hoje os israelitas continuam a fazer esse sacrifício contínuo. Existiam vários tipos de sacrifícios. Tem esse contínuo, que é da manhã e da tarde. Tem o sacrifício da lua nova, lua cheia, sei lá. Tem o sacrifício do sábado. Tem os sacrifícios pacíficos, holocaustos, sacrifícios pacíficos que é de paz, voluntários, que as pessoas traziam. Sacrifício pelo pecado. Vários sacrifícios, holocaustos, sacrifício. Todo tipo de sacrifício, cada um tinha o seu nome, a sua forma de fazê-lo. Agora estamos a ver aqui que este sacrifício era o contínuo. E Daniel lhe foi mostrado pelo anjo que haveria um tempo que seria cortado esse sacrifício contínuo. E alguém vai dizer, não, mas não é a primeira vez que se cortou. Eu acho que quando o povo foi levado para o exílio, na Roma ou Babilônia, não sei o quê, tá bom. Mas quando o sacrifício foi cortado, não foi colocada a abominação desoladora. Quando vocês verem o sacrifício contínuo for proibido, cortado, e no seu lugar se colocar a abominação desoladora, estão a entender? O que é isso, a abominação desoladora? Este período que eu acabei de falar da grande tribulação vai começar assim. Este é o primeiro sinal que vocês sabereis que começou a grande tribulação. Em todo o mundo, resistam isso. O primeiro sinal do começo da grande tribulação será esse. Um homem que terá muita autoridade, e este homem vai proibir o sacrifício contínuo em Israel. Esse sacrifício não é da igreja, é em Israel. Vai proibir o sacrifício contínuo, que é o sacrifício da tarde e da manhã, e no lugar vai colocar a abominação desoladora. O que é isso, a abominação desoladora? A imagem dele no santuário. Você sabe que o sacrifício se fazia no átrio. Sacrifício contínuo, ou em sacrifícios pacíficos, não importa, excepto do pecado que eram levados fora da cidade. O sacrifício se fazia no átrio. E depois do átrio você tinha o santuário. E o santuário estava dividido em duas partes. E tem o santo e tem o santíssimo. Então, se não existe o templo, como é que você está a falar em sacrifício contínuo e não sei o quê? Esse mesmo homem, quando ele subir no poder, vai construir o templo aos judeus. Por isso, o período do seu reinado é de 7 anos. Na primeira metade dos 7, já no princípio, ele vai edificar um templo igual ao templo de Salomão para os judeus e no mesmo lugar, lá no Monte Moriá, lá onde Moisés, ou então Salomão edificou a casa do Senhor. Hoje tem lá uma mesquita. Esse o anticristo vai derribar essa mesquita e vai edificar um templo ao Senhor em memória para honrar os seus parceiros israelitas. Porquanto Israel aceitará entrar na aliança, no acordo que este homem vai fazer com todas as nações, e o prêmio, a recompensa que ele... Não está a ver o que está a fazer o Trump? Porquanto não sei quem, Marina, quem é quem? Aquela que substituiu o Chávez, como é? O Maduro. Está a falar a linguagem dele, vai permitir que os americanos exploram petróleo. Então ele disse, eu não vou te tirar, nem vou destruir ninguém. Coopera somente e pronto, a guerra acabou. E a mulher é viva. Está a cooperar com aqueles que têm as cartas. Então, em recompensa da cooperação, lhes deu a paz. Não tirou ninguém, senão seu Maduro foi sacrificado. Então, a mulher vai a Delcy
a Delci vai governar à vontade, juntamente com os generais do Maduro, hein? Também eles entraram no acordo, também eles aceitaram a aliança, porque eles não têm as cartas, senão seriam mortos. Se aquele que tinha o maior poder e proteção foram lhe capturar, quanto mais um general, não sei se qual é o nome dele, se é Barba, okay? O Cabelo, né? Tem lá um chamado Cabelo, dizem que é muito poderoso. O Cabelo teve que cooperar com o Trump. O Cabelo, que era homem temido, como aqui nós já tivemos vários, agora temos um. Sempre tem um general. Essas nações ditatoriais, os generais têm muito poder. Então o Cabelo é vivo. O Cabelo não se fez de Maduro. Maduro que foi tolo, idiota. Cabelo disse, epá, eu não tenho as cartas, vou desafiar aqueles que têm carta. Se aquele que tinha o poder vieram lhe buscar, quanto mais eu, então ele está a cooperar. E assim o Trump está a lhes considerar como parceiros. E o Trump, inclusive, sacrificou os parceiros da oposição. Ele diz, vocês não têm nada, eu quero petróleo. Se eles estão lá a dizer que vão me dar o petróleo, eu vou pôr vocês. Ficam à vontade aí. Pá. Aí uma mulher foi lá, até inclusive com o Prêmio Nobel de Paz, foi bajular o Trump. Trump recebeu o prêmio e disse, tu não vais ficar aí não. Eu escolhi ir embora dele sim. Ele está a cooperar, o Cabelo está a cooperar. Cabelo não quer ser cortado, Gaspar. Cabelo é vivo. Todos estavam a esperar que Cabelo pudesse resistir. Todos, o Lula estava a esperar que o Cabelo fosse forte. Aí o homem da Cuba, a China, a Rússia, o Cabelo disse, vocês são bandidos, vocês não defenderam o Maduro, vocês sacrificaram o Maduro estava a confiar em vocês, vieram lhe buscar, vocês não fizeram nada, só estava a falar em condenar. Achas que eu sou burro? Eu não sou burro não. Então o Cabelo cooperou com o Trump. Então, em recompensa da cooperação, quer da Delci como do Cabelo, Trump lhes deu o poder, podem reinar. Continue no reino, Cabelo continua com a sua função, a Delci é a presidente. Agora vocês deixam só eu fazer o que eu quero, que o Maduro não deixava. O Chávez e o Maduro não deixaram, vocês estão a deixar? Não tem problema. Expulsem todos os chineses. Lula já não tem direito a nada aí. O Fidel também lhe cortam a gasolina. O Putin não tem mais nada direito aí. Eu que mando agora. Não tem problema. Tu tens as cartas. Eles são fracos. Eles deixaram o parceiro. Eles olharam o parceiro e lhe capturaram. Ok? Então, feito isso. É isso que vai acontecer em Israel. Em Israel, os israelitas vão entrar na aliança e todos que entrar na aliança, segundo o anjo falou a Daniel, serão honrados por este homem. Então, uma das honras que ele fará à nação israelita é lhes dar a paz e lhes edificar o templo. E ele, como terá o poder, o monopólio mundial, então vai dar paz a Israel. Vai ordenar às nações muçulmanas, ou então árabes, para não se meterem com Israel. E eles vão se aquietar e vai lhes construir o templo. Durante 3 anos e meio, estarão a trabalhar, a servir, a fazer sacrifícios, todo tipo de sacrifício. Mas, depois de 3 anos e meio, vai ser quebrada essa aliança entre Israel e o anticristo. Esta quebra da aliança vai trazer essa ira de proibir o contínuo sacrifício e no oráculo, no lugar santíssimo, colocar onde andava a arca, colocar lá a imagem dele. Por isso o anjo chamou esse ato, essa idolatria, de abominação desoladora. Quer dizer, colocar um demônio, um boneco no Santo dos Santos. E então Jesus disse, fez lembrar o que o anjo falou a Daniel.
quando vocês verem, estão a entender? Ora, quando vocês verem a abominação da desolação que falou o profeta Daniel for implementado, então quem lê, entenda e atende. É que o termo certo não é entende, atende. Eles é que vão mudando o sentido da palavra. Atende. Grande sinal. O fim do sacrifício contínuo e a abominação da desolação no lugar santo. Não é em outro lugar. Não é idolatria na rua, na praça grande da cidade, no 1º de maio, não é boneco do... Não. No Santo dos Santos. O dia que vocês verem isto acontecer, começou a grande tribulação. Mas antes disso, vocês já saberão que estarão já nos dias da grande tribulação, ou próximo dele, quando o anticristo edificar um templo para os judeus. Talvez você não saberá como, quem, alguém que vai conseguir edificar o templo. Ninguém até hoje consegue. Nem mesmo o Trump e as suas loucuras conseguem edificar o templo de Salomão. Depois que foi derribado pelo imperador. Muitos anos passaram, até hoje não tem templo. Ainda para piorar a situação, no lugar onde estava o templo, tem lá a mesquita dos muçulmanos. E agora? O que fazer? Ninguém consegue. Ninguém conseguirá, porque é por causa do conflito. E é muito espiritual. Pode aparecer alguém que queira fazê-lo, não vai conseguir. Não é esse que Edir Macedo edificou no Brasil. Estou a falar em Jerusalém. Mas este homem é o único que vai conseguir. E haverá paz, não somente para Israel, para todos os povos. E Jesus disse, quando vocês verem, naquele dia, em que o contínuo sacrifício for cortado, e no seu lugar colocado a imagem da besta, no Santo dos Santos, quem lê, não somente entenda e atenta. Atenta. Grande tribulação. Eu não sei se vocês estão a compreender o que eu estou falando. Eu acho que vocês estão a compreender. Quando virdes, quando vocês verem, esse virdes está a falar de ver. Quando vocês verem a abominação assoladora ou do assolamento que foi predito pelo profeta Daniel, e esta abominação desoladora estiver onde não deve estar, onde é que não deve estar? É no santuário. Se o santuário, o templo é casa de oração, como disse Jesus, aqueles que faziam de negócio. Minha casa será chamada em todas as nações casa de oração. Mas vocês a transformaram em mercado. Cove de ladrões salteados. Agora imagine, se aqueles que faziam negócio, ele os expulsou. E irado. Agora imagine levar um boneco e colocar lá dentro. Pá! Por isso o nome é abominação desoladora. Aleluia. Estando no lugar onde não deve estar. Quando vocês verem isso, então fujam. Não é fujam somente. Os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. E vocês sabem onde é que é a Judeia? É esse hoje Israel. É a Judeia. Quem estiver na Judeia, isto é, em qualquer cidade,
da Judeia, não é só Jerusalém, do norte ao sul, desde os montes Golás até o deserto de Berseba, para quem vai para o Sinai, isto é sul-norte, norte-sul, e também desde o Mar Grande até quem vai para ou da além do Jordão, hoje já não existe isso. Essas nações todas foram ocupadas. Antigamente, lá na região de Gileade, onde estavam os touros de Bazã, quem estiver na cidade, corra, fuja. Ele não disse vai para outra nação, vai para os montes. Ok? Quem estiver no telhado, ao descer para casa, não entre a tomar alguma coisa em casa. Você está fazendo trabalho no telhado, no terraço. Está a descansar no terraço. Quando desceres, em vez de você entrar dentro para ir buscar alguma coisa, calçado, casaco, é melhor, correja. Mas por que Jesus mandou as pessoas saírem às pressas, que até ao descer do telhado não deveria entrar dentro para ir buscar alguma coisa? Quem atrasar já não vai sair. Começará o ato com a proibição do sacrifício contínuo e depois a abominação da desolação, isto é o boneco no santuário, e vão continuar as medidas. Até as medidas ninguém saia mais. Quem não saiu, não sai mais. Só vão sair os que receberem a marca. Porque vai se colocar cancelas em tudo. Nos aeroportos, nos portos, nas estradas, na saída da cidade, para quem entra, quem sai. E essas cancelas só se abrirão com o código. E esse código é a marca da besta. Não é a marca de Cristo, não. A marca da besta. Então, por isso Jesus disse, se você fugir mais cedo, se você correr para os montes, você escapou. Não é que escapaste da grande tribulação, pelo menos de algumas restrições que você não vai conseguir vencer. Como de sair na cidade, é o mais importante. Porque todos que ficarem fora das cidades e ficarem nas matas ou nos montes, ainda assim estarão em melhores condições do que estiverem na cidade. Porque estiverem lá, só vão perder diretos. Estiverem fora, vão perder diretos. Tudo está na cidade, não é no mato, não é no monte, não. Então, para você vir buscar comida no supermercado, tens que ter a marca, o código, para abrir cancela, para entrar e para sair. Para comprar e para vender. Mas quem saiu, então vai se virar, como se diz na gíria angolana, vai se virar. Se virar com o quê? Vai viver no ermo. Vai comer areia, vai comer folha silvestre, vai comer pássaros, vai comer não sei quem, vai comer peixe nos rios. Por isso Jesus disse, eu vou vos ajudar. Quando vocês ouvirem, verem que o contínuo sacrifício foi cortado e no seu lugar foi levantado a abominação desoladora, a imagem da besta, no Santo dos Santos, olha, quem já leu isso e anda a ler, pode já compreender que chegou a hora, e é hora de correr. Saiam das cidades de Judá. Não somente por causa das restrições, porque também Judá será cercado pelos exércitos. E você não sabe quando uma cidade ou um país está em cerco, ninguém entra, ninguém sai. Então os que viverem, ficarem... E quem naquele dia está no campo a trabalhar, ouviu o noticiário da rádio, a abominação da desolação já está no lugar santo. E o contínuo sacrifício foi cortado.
Jesus disse, não volte mais para a cidade. Não volte mais para a cidade, nem para vir tomar cobertor, nem casaco, nem nada. Fica mesmo aí. Foste trabalhar, corra já para os montes. Não volte para casa. Não diga, não, vou avisar que está em casa. Vais ficar. O que vai seguir depois é fechar as entradas e saídas. Mas se você saiu, conseguiu escapar. Pelo menos. E assim as pessoas andarão de mato em mato, de monte em monte. Mais ou menos, não, calma aí. Daqui, das matas do Cachito para ir até Uíge, sem entrar na cidade, é só ir nessa direção aqui. Aí tem lá uma vila, tem que desviar a vila. Aí tem lá uma outra vila, tem que desviar a vila. Aí tem uma cidade, tem que entrar nesse mato aqui, tem que dar curva para ir nas matas de Macocola, sem entrar em Macocola. Então as pessoas andarão nas matas. Se nessa mata há perigo, não há sustento, então as pessoas vão emigrar para uma outra mata, sem passar na cidade, sem apanhar aviões, sem apanhar táxi, sem apanhar carro, sem apanhar barco. Uns vão atravessar nas canoas, porque no barco para você entrar, tens que ter a marca. No avião, idem. Os táxis personificados e privados, idem. Os controles da entrada e saída, idem. Nos shoppings, idem. Nos aeroportos, em tudo. Então, mata-mata. Aí, os homens serão péritos em mapas. Não, calma aí. É tipo na tropa. Essa cidade faz fronteira com essa cidade. Mas aqui tem essa mata aqui. Tem esse deserto. Tem não sei o quê. Tem um rio grande. Vai nos impedir de atravessar. Não, Deus proverá. Vamos lá, vamos atravessar nos troncos ou como é. Não, mas aí tem muitos jacarés. Não, vamos confiar em Deus e os jacarés não vão nos devorar. Vamos arranjar uns paus, uns troncos e vamos atravessar o rio. Hein? Não sei o quê. Paremos no outro lado, onde poderemos encontrar um bom lugar para se escondermos e sobrevivermos. E Jesus disse, ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Por quê? Por causa do peso, do fardo. A grávida tem um filho na barriga, lentidão no andar, dificuldade em tudo, aumenta. As que amamentarem com o bebê, dificuldade, fardo, tudo. Jesus disse, ai naquele dia daquelas mulheres que estiverem grávidas e as que estiverem a amamentar. Estão a entender? E ele disse, orem para que o dia da fuga não suceda no inverno. Sabe o que é o inverno? Muito frio. Agora imagine, se for no inverno, sereis obrigado a fugir das cidades para ir para os matos. E a fuga, ele falava diretamente para ajudar, mas vai se aplicar para todos que não quiserem sofrer dentro da cidade. Não é só na Judeia. Todos os cristãos, até os não cristãos que vão entender que chegou a essa fase que os cristãos dizem que a única maneira tem que sair, também saíram. Agora o inverno, frio. E ele disse, é melhor orarem para que aquele dia da fuga não suceda ou não aconteça no inverno. Naqueles dias haverá uma aflição tal qual nunca houve desde o princípio da criação. Desde o princípio que Deus criou. Até agora, nem jamais haverá. Nunca houve e nunca vai existir esse dia, semelhante a esse dia. Vocês estão entendendo, né?
Desde que o mundo foi criado, ainda não apareceu um dia, um período, um sofrimento semelhante, nem mesmo o sofrimento do dilúvio, nem mesmo o sofrimento das guerras que aconteceram, das pragas, não sei de quem. Nunca houve um dia semelhante àquele. Veja que Jesus, quando fala dia, fala dias. Naqueles dias, não é naquele dia, mas aí no livro de Malaquias vemos o dia grande e terrível. Isso é linguagem, a forma de Deus falar. Naqueles dias, não haverá dias semelhantes àquele, desde que o mundo foi criado. Dias de aflição. Mas, por causa dos escolhidos, Deus abreviou aqueles dias, não aquele dia, aqueles dias. Abreviou por causa dos filhos de Deus. Aqueles dias foram abreviados. Quantos dias? Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Ouviu? A abominação da desolação. Outro, mesmo no livro de Daniel, fala desse tempo, esses dias, com outra linguagem. Metade da semana, da 70ª semana, a última semana da visão de Daniel. Metade da 70ª semana. A 70ª semana é a semana 70. E essa semana que anexa nas 69 para completar 70 é um período de tempo. Semana que tem 7 dias e cada dia 1 ano, então são 7 anos. A metade dos 7 anos é 3 anos e meio. Por isso, 1 tempo, 1 ano, 2 tempos, 2 anos mais 1, 3, metade de um tempo, 3 anos e meio. Já falei isso várias vezes, né? É o período de grandes aflições. É o período da abominação da desolação. É o período da grande tribulação. Foram abreviados, devia ser mais, por causa dos escolhidos. Quem falou é o Emmanuel. Se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, Deus abreviou aqueles dias. Nenhuma carne se salvaria por causa das aflições. Dias difíceis. E o Espírito Santo, falando através de Malaquias, diz: dia grande e terrível. Está aqui, vamos lá. Vamos lá ver no livro de Malaquias como ele é chamado. Malaquias. Ó profeta Malaquias. Malaquias, capítulo número 4. Diz assim: eis que eu vos envio o profeta 4:5. Vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Eu vos envio o profeta Elias antes. Ouviu? Ou vós teólogos, que dizeis que Elias se manifesta na grande tribulação. Se o Elias está na terra, cadê está onde o anticristo? Cadê está onde Moisés? Está a dizer que Elias viria antes desse dia. Antes do dia grande e terrível do Senhor. Esse dia grande e terrível do Senhor são esses dias de aflição que foram abreviados por causa dos escolhidos.
dias de aflições, que não se compararão com nenhum outro dia, desde que a criação existe. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, Deus abreviou aqueles dias. Por causa dos escolhidos. E naquele dia também haverá muito engano. E muitos dirão: Ele aí, eis aqui o Cristo. Não acrediteis. Também se levantarão falsos cristãos e falsos profetas para começarem a enganar as pessoas. Agentes da secreta do anticristo, com as Bíblias para acalmar as pessoas e dizer: Cristo está aí, Cristo já veio, não se preocupem, podem receber a marca, é benefício. Aliás, esses falsos profetas e falsos cristos, muitos deles pregarão o anticristo, dirão que este homem é o próprio Messias. Esses fanáticos aí estão a fugir, estão aí nas matas, não lhe seguem. Esse é o próprio Cristo. Esses pastores, pregadores pentecostais que têm o coaching, os tradicionais, todos esses aí que têm aliança com os governos da terra, são esses. Porque os governos da terra, os reis, são a sombra hoje da besta. A figura da besta, o prototipo da besta. Se hoje eles estão a pregar os presidentes, os reis, eles, hoje não está a ver os pregadores aí do Brasil, proclamam Bolsonaro, até eles chamam Messias, o grande salvador do Brasil. Então terão dificuldades de eles rejeitar o anticristo? Não. Se aquele que não está lhes apertar, não está a ameaçar, lhe honraram, lhe aceitaram, e esse que vai fazê-lo à força. Ou vocês morrem, ou vocês se rendem. É mais fácil hoje, difícil de amanhã. Ouviu? Esses todos que têm aliança, que vão nos comunismos, na festa da paz, e não sei o que leva o povo lá naquelas reuniões, onde os políticos são celebrados, são recebidos, esses são o povo do anticristo. Seus pastores vão pregar, proclamar o anticristo. E vão dizer: deixa os fanáticos da Estene, que estão a dizer que esse é a besta, que este é o inimigo da igreja, esse é o próprio Cristo. E o povo idiota, como disse Daniel, porquanto não creram na verdade, então lhe será enviado o espírito do erro, espírito do engano, para que todos creiam na mentira e sejam condenados. Pois também esse homem terá o seu grande falso profeta, que começará a proclamar ele, pregar ele, o líder dos profetas falsos, e também vai operar grandes sinais, até fogo do céu mandará cair, fará cair. Sim, e muitos cairão nessa mentira, até escolhidos. Vão acreditar na mentira e vão receber o sinal e vão perder a salvação. Jesus disse: mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Jesus disse: eu estou vos advertir, vos alertar, vos instruir. Cuidado com aqueles que naquele tempo se levantarem e falarem o contrário às Escrituras. E eu, enviado de Jesus, estou a repetir as mesmas palavras que Jesus falou e que estão escritas. E eu também digo, como disse Jesus: eis que de antemão vos tenho dito tudo. De antemão vos tenho dito tudo. Ainda bem que de antemão eu vos tenho dito tudo. Mas estamos nos aproximar daquele dia. É só ver as convulsões do mundo. Estamos a viver os dias que Jesus falou: ouvireis de guerras e rumores de guerra. Nesse momento,
A palavra nova ordem mundial nunca teve tanto poder na Terra, o impacto, impulso como agora. Antigamente não saiu da boca dos reis essa palavra, nem tão pouco abertamente em noticiários nos canais convencionais. Hoje se fala abertamente da nova ordem mundial. Fala-se do fim das instituições que existem. Não é o começo da grande tribulação, é a preparação. Aleluia. Estamos a ver os Estados Unidos da América sair das organizações onde estavam inseridos. Organizações mundiais como a OMS, eu sei que é da paz, porque não sei o quê. Pois a América quer destruir tudo para estabelecer outras regras que o anticristo vai encontrar. Ou então, outras regras para preparar o caminho do anticristo. A América está derribando tudo e vai estabelecer novas regras. Não será esse momento, mas será a preparação daquele momento. Se preparem. Comecei a minha pregação dizendo assim: cada dia que passa, nos aproximamos naquele dia. Só falta um sinal que se manifeste na terra para que aquele dia ou aquele homem venha se manifestar na terra. Só falta um sinal. E não estou a falar do sinal que há um que resiste até que do meio seja tirado. Não. O sinal da grande colheita. Quando vocês verem este evangelho pregado por Elias, abalou o mundo, chegou até nos confins da terra. Então, quem lê, atenta e atende, porquanto o fim estará próximo. E este evangelho do reino dos céus será pregado até nos confins da terra. Então virá o fim. Quando vocês verem a grande colheita, o dia do meu poder, o reino de Deus se manifestou na sua força, na potência máxima. O reino de Deus se manifestou plenamente. E os povos que estão em trevas a serem libertos vendo luz. Quando vocês verem uma grande obra sendo feita na terra, quando vocês verem um grande profeta levantado na terra, e será clamado em todas as nações, uma grande igreja será levantada na terra, que já foi levantada. Estou a falar dessa igreja crescendo até nos confins da terra. Uma igreja poderosa, um grande profeta que vai vir restaurar, e já começou a obra da restauração. E esse profeta, aleluia, pregar em todas as línguas. E este profeta sendo conhecido em todas as línguas. Este é o evangelho do reino dos céus sendo pregado em todas as línguas, povos, nações. Então, este é o último sinal. Essa é a última colheita. E então vai se cumprir a palavra, ajuntando os trigos nos celeiros, para depois queimar a palha com fogo que nunca vai se apagar. Este é o sinal. Não é mais Israel o sinal. Vocês estão a esperar a figueira? Qual figueira? O sinal da figueira já aconteceu. Já brotou a figueira. Mas eu estou a vos dizer, aleluia, uma igreja foi levantada na terra. Quando chegar até nos confins da terra essa igreja, quando ele crescer e cobrir a terra toda, estou a falar cobrir a terra toda, pregando o evangelho em todas as nações, povos e línguas. Então, quem lê, já sabe. Não vai demorar, vai se manifestar o filho da perdição. O momento em que vocês estão a viver são os dias da guerra. As guerras da mulher do Apocalipse 12 com o dragão e os seus montes. As guerras do dragão e a mulher. São os dias do conflito entre a mulher e a serpente. E depois disso, a mulher vai gerar seus filhos, vai congregar os seus filhos, vai libertar os cativos, vai trazê-los
no reino e vai ajuntá-los. Sim, não vai demorar muito tempo. Essa obra, essa colheita, essa obra da restauração no tocante à libertação dos filhos de Deus, não vai demorar. O sinal é a grande chuva que vai cair. Eu vos dou um sinal. Quando vocês verem cair uma grande chuva, a chuva seródia, chuva de Deus, ou o grande avivamento predito, quando esse avivamento se manifestar na terra, até os muçulmanos a se converterem ao cristianismo, o budismo a se converter ao cristianismo, os católicos, padres, pastores caídos, reverendos e não sei quem, a se lançarem aos pés da cruz, confessando as suas culpas. Os povos tradicionais da terra, aquelas chamadas reservas culturais, selas morais de cada povo, a verem luz, como os mumuilas, os coiçãs, os canibais e não sei quem, os hindus, os indianos, a Índia, o Ocidente sendo avivado, a Rússia, a China, ou então o Oriente crescente, o Oriente Médio, todos os povos nos quatro cantos da terra, a levantarem mãos santas a dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, abandonarem o Islão, abandonarem o budismo, abandonarem o catolicismo, abandonarem as igrejas evangélicas caídas, corruptas, a virem para o reino, abandonarem as tradições culturais dos seus povos, dos antigos, do feitiço, abandonarem a idolatria, a bruxaria. Quando vocês verem esse sinal acontecer na terra, então é a caminhada para o grande eclipse, a grande colisão, para o dia grande e terrível do Senhor. O dia mau, que foram abreviados por causa dos escolhidos. E os escolhidos são vocês. Aleluia. Não são outros, não. Aqueles que terão as primícias do Espírito, o selo da promessa. Oh, aleluia. Importa que você seja entregue aos vossos inimigos. Importa que você seja entregue ao filho da perdição. Muitas estrelas serão jogadas no chão e pisadas, e a verdade vai ser profanada. Mas ainda assim, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Grande tribulação. Amém? Será que vocês estão a me entender? Vocês ouviram o sinal que eu vos dei? O sinal do grande avivamento. E alguém vai dizer: mas o grande avivamento já se manifestou. Estou a falar grande avivamento. Ok? Tem avivamento e tem grande avivamento. A manifestação plena do Espírito Santo, do reino de Deus na terra, da palavra de Deus na terra. É isso que eu estou a me referir. Tem chuva e tem chuva grande. E tem chuvisco. Chuva pequena, chuva média, chuva grande. Tem chuvisco, tem chuva e tem chuvão. Então estou a ouvir falar da chuvão, da chuvona. Nesse caso tem que ser no feminino. Da chuvona, da grande chuva. Aleluia. A chuva do terceiro céu. Não é chuva do primeiro céu e não é chuva do segundo céu. Estou a vos dar um sinal. Quando o terceiro céu se abrir e destilar as águas, e o terceiro céu não é chuva pequena, nem média, nem chuvinha, é grande chuva. Grande chuva. Aleluia. Este é o sinal. E a terra vai se encher da sua glória. E toda a terra vai saber quem é que fala na terra. Toda a carne. Ok? Onde eu quero me esconder. Aleluia.
Vocês se enganam e pensam que vocês não são sozinhos. São poucos. É mentira. Milhões e milhões e milhões estão a ouvir essa mensagem. Milhões e milhões e milhões estão a acompanhar essa mensagem. No mundo inteiro. Até os povos que não falam português estão a traduzir a mensagem. Aleluia. Estamos espalhados em todas as nações. Nós somos um. Somos milhões. Estamos espalhados em todas as nações. Nós somos uns. Somos bilhões. Estamos espalhados em todas as nações. Nosso amor vem de Deus e amor universal. Em nome de Jesus, destruindo todo o mal. Enquanto houver aqui um povo chamado cristão. Não, eles aí mentiram. Ele disse que enquanto o povo cristão estiver aqui, eles não vão se manifestar. Mentira. Vós sereis atribulados, perseguidos, entregues, para ser cirandados como trigo. Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ser fiel até a morte. E os anjos estão a se preparar lá no céu. Estão a preparar a sala do banquete. As mesas estão preparadas. Os aventais, os vossos vestidos já estão a ser confeccionados. Tudo está a ser preparado. O grande encontro da noiva com seu noivo, o Cordeiro de Deus. Oh, aleluia! Quem é digno que vai entrar no santuário de Deus? Mas então quem será digno? Oh, leva-me na sala do banquete. Sustenta-me com seu amor. Conforta-me em teus braços, meu Jesus. Vitória eu tenho aos pés da tua cruz. E preparem-se para aquele dia que as minhas mensagens serão deturpadas. Há um dia que as minhas mensagens serão deturpadas. Amém? E já vos adverti. Qual dia é esse? Há um dia que o mundo vai ir atrás das minhas mensagens e vão inverter tudo. Vão fazer o IA para deturpar as minhas mensagens, para acharem fermento velho nas minhas mensagens, para acharem heresias nas minhas mensagens. Mas vocês me ouviram, vis-a-vis no olhar. Você vai dizer, eu estive lá naquele dia que essa mensagem foi pregada. Isso é IA, é mentira. Estão ouvindo, né? Agora não. Agora eles não têm ordem. Eles também não podem fazer. Tem um dia que eles vão receber ordem. Já estão preparados? Que eles vão confiscar as mensagens. E eles vão deturpar as mensagens. Há um dia que eles vão capturar as mensagens e vão deturpar as minhas mensagens. E falarão mal do caminho. E dirão que eu falei isso. Inclusive até vão inventar pecados. Vão inventar crimes. Vão inventar adultérios, sexo ilícito e não sei quem. Até podem levantar filhos falsos e dizer que eu sou filho do apóstolo Marcelino. Olha, esse filho concebi com o apóstolo Marcelino. Porquanto quando estava no que fica. Não, mas ele estava fechado. Não, estava fechadão. Ele saía à noite. Eu concebi e não sei quem. Porque será o dia da tentação. Isso não é na grande tribulação, é agora.
Antes que se manifeste a grande colheita, vai haver uma escuridão, um deserto, uma tentação. Então, vocês estão a ouvir em primeira mão, e já vos preparei. O mundo todo vão se agigantar. Essa timidez que eles têm vai desaparecer. O terror que eles têm de não me responder vai desaparecer. Não porque eles serão corajosos, não. Passará com a permissão do céu. Será o dia em que vocês sereis peneirados. E não estou a falar na grande tribulação. Antes da grande tribulação, há um dia da tentação. Há um dia em que sereis peneirados. Por isso vocês estão a me acompanhar, estão a ouvir tudo que eu falo. Quando ia começar a inventar aí, e eu a pregar heresias, aquilo que você viu que eles estão a fazer, aquilo é um ensaio. A fazerem eu a comer hambúrguer, porque não sei quem, porque não sei o que, tanta coisa. O que mais que eles inventaram? Eu a comer hambúrguer, outro quê? Parece que inventaram o quê? Cuidado, se preparem. Os reis da terra vão reagir. Eles vão dizer, acho que vamos perder o pululo mesmo sem reagirmos. Então receberão ordem e vão reagir. E todos os canais da terra, todas as televisões do mundo, falarão mal de mim em todas as línguas. Em todas as línguas. Todos os canais, jornais, redes sociais vão profanar a verdade, mas passará com a permissão de Deus. E todos os contrários entre vocês, todos os adversários, todos os opositores vão se manifestar naquele dia. Aqueles que andam no nosso meio vão se manifestar para falarem mal do caminho. Vão passar no lado deles e começarão a dar testemunhos falsos. E já sabe que o nome do pai cria interferência na base de dados. Não, mas naquele dia não vai criar interferência. Agora está criando interferência. Sabe por quê? Porque será o dia da tentação. Lembra-se que Jesus falou a Pilatos? Nenhum poder terias contra mim se do alto não te fosse concedido. Então o alto vai lhes conceder poder de fazer isso. Se hoje o meu nome cria interferência na base de dados, aquilo começa a criar situações de não sei quem, apagões, os dados começam a variar, os aparelhos. Naquele dia não, porque receberão poder do alto. Terão poder, ou então delegação, como é que é? Delegação, autorização. Serão delegados pelo céu, autorizados pelo céu. E o homem estará nas matas. E vão se aproveitar a minha retirada da cidade para as matas para dizer que eu fugi. Fugiu! Agora! Não dizia que ele mandava, que era imortal. Fugiu para quê? Venha mais! Agora fugiu para quê? Não dizia que era imortal? Não dizia que ninguém lhe aguenta? Fugiu por quê? E também vão noticiar, olha, foi morrer. Vão noticiar inclusive a minha morte. Morreu o apóstolo Marcelino Mário Bento. Foi achado nas matas e vão apresentar fotografias falsas. Tudo vai inventar. E vocês todos vão começar a achar. Quando você ver isso, diga se é mentira. Qual é o propósito? O propósito será para desviar as ovelhas. Ferirei o pastor e as ovelhas vão se dispersar. Mas quando eu voltar, eu vou congregar as ovelhas. O propósito é manter aqueles que ainda não passaram no lado da verdade, no lado deles, e tirar alguns, pelo menos, que já teriam crido no lado deles. E quem cair naquele momento perdeu tudo. Quem blasfemar, todo aquele que passar no lado deles vão lhe obrigar a blasfemar, para não voltar mais. E sabe o que é blasfêmia, né? Ofender, falar mal. Você vai se levantar e vão te gravar. Ele é um falso profeta, ele andava a nos enganar, eu fui pastor na igreja dele, eu servi lá, é verdade tudo que estão a falar, ele é um mentiroso, é um herege. Te fizeram blasfemar e vão te largar. Eles sabem, estás perdido para sempre, como eles.
Já vos adverti, em todos os canais de televisões e rádios só se falará de um homem. O mundo até vai se espantar. Quem é esse homem que o mundo, num só momento, fala mal dele? Quem é este homem? Vão dizer o grande falso profeta, o grande mágico que perturbou a terra, que ameaçou a integridade da terra, que ameaçou a paz da terra, o promotor não sei das calamidades, das catástrofes, o mágico, o bruxo, agora fugiu, ele está morto, está em parte incerta, seu corpo está sempre procurado. Eu tive uma visão no ensaio do que vocês estão a ouvir. Estão a entender? O ensaio. Eu estava no cume da montanha, estava a andar com um adversário, eu tinha 2 estrelas e ele também tinha 2 estrelas. Isso há muitos anos atrás. Ele era general de 2 estrelas e esse já morreu. É da minha banda também. Só que eu tropecei da montanha e caí lá embaixo. Só que quando eu fui cair, não caí prostrado nem deitado, de pé, assim. Quem cai no prédio chega lá no chão de pé, sem danos, sem lesão. Na verdade, era um jejum. Era um jejum que eu tinha feito. O propósito era fazer 40 dias a beber água. 40 dias a beber água. Era o propósito. Mas no meio do propósito, eu tive uma visão. E essa visão é que se cumpriu, né? Que eu estava a andar nessa montanha com esse general de 2 estrelas. Isso foi em 2000 eu acho que 14 ou 15. Eu acho que é 15. 15 ou 14. Estão entendendo? Em 2015 eu já era general de 2 estrelas. Muito pouco, pá. Aleluia. Aí depois, no dia que eu completei 20 dias, só beber água, eu fui convidado para numa igreja de um bruxo também. Eles abriram essa porta, que é para eu quebrar o jejum. Eu disse, não estou a jejuar, estou a jejuar, não, vem nos abençoar, por favor, e tal. Então eu fui. Eu só bebi água, aquela água aí que a quem vendia, como é que é? Refriango. Uma água que tinha assim, um cheiro de limão. Água Spor. Cheiro e sabor de limão. É mesmo água, mas porém, já sabe, fazia aquelas misturas aí. E eu estava a beber aquela água. O propósito era fazer 40 dias. Como aquela água dá força no corpo, por isso ele se chama água desportiva. Então eu conseguia pregar, mas com limitações. E esse pastor me convidou para ir para a igreja dele. Antes eu ia nas igrejas onde me convidou, hoje eu não vou. Quando eu era menino, Israel eu amei, do Egito chamei a meu filho. Mas a pressão era muito grande. E eu aceitei. Afinal de contas era um laço. Olha, pura esporte. Não é água energética, não. Sim, mas chamava-se pura esporte. Aí depois eu fui. E ainda para adoçar o diabo trouxe muito povo. As pessoas, o lugar não chegava. Até lá fora, saí de pé. E quando por que aquelas pessoas foram trazidas? Que é para me dar trabalho. Quando terminei de pregar, o homem disse que é para fazer libertação pessoa a pessoa. Disse, não, vou fazer assim em geral. Disse, não, tem muitos demônios, ajuda essas pessoas. Apóstolo, ouviu como é que o diabo é estratégico?
Eu também, por amor às pessoas, não vou orar individualmente, pessoalmente. Então eu comecei a orar pessoa a pessoa, manifestaram vários demônios, aquilo aí é guerra, pessoa, pessoa, pessoa. Quando terminei, eu já estava totalmente arrebentado, muito arrebentado. Tinha que conduzir, depois de acompanhar a mulher dele, ele ficou na igreja, lá no 30 desse pastor. Depois voltar para ir no Zango 3, onde eu vivia. Olha, senti, parece que eu a conduzi, parecia que ia desmaiar. Mas eu clamei a Deus, o meu Senhor me ajudou, consegui conduzir até em casa. E quando cheguei, quebrei o jejum. Eu mandei fazer uma bilada. Mandei fazer uma bilada. Você que é estrangeiro, bilada é um funge com carne. E eu saí do jejum. Só mais tarde que eu entendi que é aquela visão que eu teria tido, em que eu caí de uma montanha, mas caí de pé. Só que quando eu caio, esse tenente-coronel, aliás, tenente-general, né? Como eu, ele anunciou a minha morte. Ele disse, ele está morto. E mandou os seus guardas para procurar meu corpo para ser enterrado. E avisou os meus parentes, vosso irmão morreu, vão lá apanhar o corpo dele. E os seus guardas estavam à procura do meu corpo, não acharam. E eu cruzei um dos meus irmãos, a quem ele tinha falado. E ele me disse, o fulano me disse que morreste. Eu falei, eu estou vivo. E de pé. Não somente vivo, e de pé. Sem danos. Depois cruzei, alguém da minha parentela me perguntou, tu não morreste? Eu falei, eu estou vivo. E de pé. E essa pessoa me perguntou, vais voltar a subir no monte? Eu disse, vou. E ele me falou, tu és muito teimoso. Eu disse, eu sou muito teimoso. E voltei a subir no monte. Significa voltei a jejuar. Entenderam? Então, isso só ensaio. Quando eu me retirar, eles vão noticiar que eu morri. Olha, foi morrer nas matas, fugiu. Afinal de contas, o homem foi lutar com Lúcifer, a antiga serpente. Os dois inimigos de longa data. E por a inimizade entre a mulher e a serpente, a mulher vai se encontrar pela primeira vez, frente a frente, com a serpente. Hã? Vai haver guerra. E eles vão mentir. Mas eu depois volto. Quando eu voltar, todos aqueles que perseguiram a igreja já estarão mortos. Volta! Porque todos os teus inimigos já morreram. Eu falo isso para vos preparar. Dizem que uma guerra avisada não mata soldado. Conhecer a verdade é uma garantia muito grande. Muito mais ainda quando essa verdade é revelação. É das coisas que ainda não aconteceram. Que grande garantia. Fala, Liliane. Conhecer as coisas que não são como se já fossem. Isso é uma grande garantia. Kurisoqueca. Os dois inimigos de longa data. Cudi? Sim, 12 inimigos, não cambas, 12 inimigos não eternos, porque um vai se perecer. Mas de longa data. Pela primeira vez vão se encontrar. Desde que a inimizade foi declarada. Pela primeira vez vão chocar. Até hoje, ele anda a me fugir.
Eu ando à procura dele e ele me foge. Mas naquele dia não terá mais onde se esconder de mim. Vamos jogar nas matas do Carmona. Pua! Laca, 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 laca. Aleluia! Amém? A grande tribulação. Curiçoqueca. Alguém está doente entre vocês? Eis aqui o presbítero da igreja. E eu vou orar. E a minha oração vai te curar. Alguém está doente entre vocês? Não precisa chamar mais o presbítero. O presbítero que está a te chamar. Vós que estás cansados e oprimidos, vinde a mim. E eu vou vos curar. Quem é que está doente aí? Oh, eu tenho o monopólio do poder, pô. Eu fui visitado por Deus. Eu tenho 2 horas do sol, a caminho da 3ª hora. Eu tenho dia, em breve amanhecer. Winnie Cantenco Mato. Receive. Brother, sister, winning. Amém. Você que está doente não no lugar de enfermidade. Sejam todos curados. Agora, recebam a cura. Qualquer um que está doente, põe a mão no lugar de enfermidade. Em nome de Jesus Cristo. Sejam todos curados. Para a glória de Jesus. E Ele enviou a sua palavra. E a sua palavra os curou. Meu pai, muito obrigado. Meu marido foi curado dos rins. Da próstata, está muito feliz. Berenice Sampaio, manda o teu testemunho como fez a Berenice. E todos são curados. Tem que crer, pois a palavra foi enviada. Homens e mulheres de fé, eles creiam. Ok? Ajude os intercedidos por vocês, que a palavra já foi enviada. Não atrase o milagre na vida dessa pessoa. Ai, coitado daquele que te pede, que intercede por você diante de Elias. Se é um sem fé, a pessoa até pode morrer, pô. Um sem fé vem se posicionar para interceder. É melhor mandar ele próprio. Oh, aleluia. Esse é o reino que se manifestou em todo lugar onde nós fomos. Se tem pessoas que estão a acompanhar agora aí de francês e inglês. Oh, sister, receive, brother, the pain is gone. Reçois la guérison. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Aleluia. E todos são curados. Mas quem? E todos eram curados? Não. Todos são curados. Da Pandula Tata. Tuna Saquila. Tutondele.
Sabe o que significa coço? Essa parte do animal chama-se coço. Mas coço no plural, coço no singular, coço de mbichi, coço de combo, macoço matutu, macoço matutu. Ah? Está consumado. Eu acho que a nossa live vai terminar. Como nós estamos sempre a trabalhar, voltarei a trabalhar aqui. Ainda voltarei outra vez. A Juma Coço confirmou. Ele entende que Congo. Também para o teu pai ter o nome de Coço, ou te dar o nome de Coço, é porque é da língua Congo. É, Benito Alfredo. Lhe conheci hoje a convite de uma amiga, a Maria, que Deus abençoe a ela por me ter encaminhado a sua página. Muito obrigado pela pregação abençoada que me despertou. Foi tremendo a ponto de eu sentir libertação à distância. Obrigado por nos recordar em que tempo estamos a viver, porque o diabo tenta a todo custo nos desviar das coisas de Deus. Que Deus abençoe o grande homem de Deus que tem arrancado as almas das garras de Satanás. From Moçambique, Cândida Vilanculos. Lá em Moçambique tem muitos vilânculos. Você conhece a Rosa Vilanculos? Ah, Cândida. É também de Moçambique. Não foi a carne que te trouxe até aqui. Foi o próprio Espírito que te trouxe até aqui. Benedite Catende. Bonsoir. Comment ça va, Benedite? Femme de Dieu. Comment ça va? Femme de Dieu. A Juma Coço é de Cabinda. Na hora que eu estava orando pelas curas, comecei a expirar como quem ia ter gripe. Falei isso e falta de respeito. Ó vírus, tu não sabes que Elias já está na terra e está curando agora? No mesmo instante parei de expirar e tudo voltou aí ao normal. Muito forte. Curiçoquela. Macoço Macungulu. Masusi. Matutu. Não é Masusi. Matutu. Até meu nariz que estava com coriza está normal agora. Aleluia. Très bien, papa. Ça va, sans vous, je ne suis rien. Yes, oui, je comprends, Benedict. Et votre famille? Comment ça va de votre famille? Ça va bien? Je ne suis rien. Sans vous, je ne suis rien. Benedito, muito bem, papá, sim. Senti, não sou nada. Ah, Lorena. Glória a Deus. Eu pensei que o Gaspar está ocupado aí. Não haverá intérprete aqui. Catenda. Kinshasa. Comment vous avez Kinshasa? Au village, cité, Susana Kudima, ma famille va bien, mais qui m'informait qu'elle a un peu mal au pied de...
Sinon, moi, je suis au service de Dieu. Lorena, o que ele queria dizer? Um pouco somente sua família está mal, hein? Benedite Catende, Nathalie, votre amie Nathalie. Alléluia. Papa, j'ai repéré tous les sorciers à travers l'école. C'est formidable. Lorena, eu entendi que conseguiu um trabalho na escola. Muito bom. É isso, né? Benedita, minha família vai bem. Só minha mãe é que está com dor no pé. Mas eu continuo na obra de Deus. Oh, reçois la guérison au niveau de votre mère. Reçois la guérison. Votre mère est guérie. Alléluia. Il n'y a pas de maladie. Ah, Natália, se ela ser de ma mère. Ok. A Natália é irmã da minha mãe. Ui. Estou a conseguir identificar todos os bruxos através do mata-bruxo. Ah. Estão a ouvir aí? Benedita está a identificar todos os bandoque. Bandoque onço. Os a identifiquei. Bandokionso, Bokokuma, Kokofi, Bandokions, Benediti, Okokufa, Bandokions, Azabandoki, Yakinshasha, Azakokufa, Okokweya, Okokweya. Bandoki okufa, ozako kweya, bandoki onso, ya Kinshasa, oza, ozako kufa. Aleluia. Bandoki, baleki, bacufa, papá. Ouviu? Ele disse, os feiticeiros estão a fugir, estão a morrer. Estão a correr os bruxos. Benediti, osa, osa coqueia, bandokioso na quinchacha. Isso é simplesmente baleki, bandoki. Moto, Yekita, hein? Bococufa. Maria Miguel também falou muito bem. Diz que os feiticeiros lá no Congo estão a lhe fugir, estão a correr. Através do mata-bruxo está a conseguir identificar todos os bruxos. Estão a correr. Benedite. Ococufa. Bandokionso na Kinshasa. Azacoco. Limpeza em Kinshasa. Mas que é isso? Tu entende Lingala, né? Ajuda aí. Bazako kufa bandoki. Os feiticeiros são muitos. Tem que morrer, papá. Isso que ele disse. Ok. Zambia pambola.
Zambi! Zabandoki! E a Kinshasa! Isto é simplesmente maravilhoso. Isso através do mata-bruxo. Estou a conseguir identificar os bruxos. Está consumado. Ângelo Kess, Bandoki, Baza Ebele. Ah, Isa Ebele. Eza Baza Ebele. Bandoki, Baza Ebele. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz. Benedite. Katenda. Au revoir. Au revoir. Dieu bénisse vos autres. Au niveau de votre famille. Au niveau de votre corps. Papa, les gens me traitaient d'occultiste. D'autres disaient que vous m'avez... Hein? Que vous m'avez d'occultiste. D'autres disaient que vous m'avez initié. Au début, j'étais triste. Mais mon pasteur Gaspard clamant, mais orté, j'ai compris la raison aujourd'hui que je suis joyeux. Merci beaucoup, papa. Il y a papa de glória sans épine. Traduz a mensagem dela aqui. Quem é o mais rápido? Au revoir, Benedite. Eu quero a mensagem da Katenda. Oh, leva-me na sala do banquete. Sustenta-me em seu amor. Conforta-me em teus braços, meu Jesus. Vitória eu tenho aos pés da tua cruz. Benedite, papá, as pessoas me chamam de ocultista. Outros dizem que você me iniciou. Outros dizem que você me iniciou. No começo eu estava triste, mas meu pastor Gaspar me exortou. Eu entendi o motivo, hoje estou feliz. Muito obrigado, Pai. Não há glória sem espinho. Amém, Benedite. Vá em frente, mulher. Aleluia. Dieu. Sem iniciativa. Ouviu? São feiticeiros que fazem isso. Os bruxos estão a tentar lhe enfraquecer e acusando que ele é do ocultista, é do ocultismo, que eu lhe levei na iniciação. Quer dizer, que está a fazer iniciação de bruxaria. É tudo mentira. Mentira! Está a dizer que lhe iniciaram na bruxaria. Ué, Bandoki, Bakofi, Bacobela, Bandoki. Diz que eles estão com medo dela. Quem vai escrever? Os feiticeiros têm medo de você, Benedite. Responde ela. Tem que ser rápido. Eu, como não consigo falar. Hã? Mas o Gaspar já lhe ajudou. Aleluia. Truque e abandoque. Pode estar lhes perturbar.
Então eles foram lhe atacar com calúnia, difamação, injúria, com mentira, para tentar lhe enfraquecer. Dieu est avec vous, sœur Bénédicte. Les sorcières ont peur de toi. Oui. Amen, papa. Ezabongo. Les sorcières ont peur de toi, Bénédicte Catende. Não preciso me preocupar, porque eu sei que está nas mãos de um bom pastor que vai lhe ajudar. Porque o diabo gosta de aproveitar a ignorância. Ela é nova, por isso você vê que ficou muito triste. Mas foi ajudada e avançou. Eles sempre fizeram isso. Esse é o contra-ataque sem argumento. É o desespero e abandoque. Desespero e abandoque. Amém. Se pelo nome do Senhor sois vituperados, bem-aventurados sois vós, porque em vós repousa o Espírito do Senhor. Vosso nome será chamado de mau, por causa do meu nome. Mas naquele dia alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Pois assim também falaram mal aos profetas que vieram antes de vocês. Aleluia. Ouviu? Sem argumentos. Esses assim são pentecostais. Bandokiba pentecostal, né? Ele está em todo lugar. Benedite. Isa bandokiba família ou ba pentecostal? Os bruxos da católica não se manifestam. Só os da pentecostal. Você vai ver que até lá no Congo são pentecostais, estão lhe atacar. Pode acreditar. Gaspar, lhe pergunta só. Vai ver que vai falar, sim, são minhas vizinhas, meus amigos da igreja pentecostal. Azabando que vai à igreja pentecostal. Azakoloba. Igreja pentecostal passando a dizer, mas esse homem mesmo, o que nós lhe fizemos? Tantas igrejas que existem, só fala de nós. É porque vocês me provocaram um dia. Os outros não me provocaram. Eu falo pouco da católica, da universal. Vocês mesmo passam mal nas minhas mãos. Quem vos mandou? Bandoki ba pentecostal? Bandoki e a família, papá. Ah, Bandoki e a família. Já compreende. Deve ignorar, Benedite. Continua a marcha. Prossiga. Continue. Continue. Continuidade. Bandoki ba família. Benedito Catende, ils sont de quelle église les gens qui disent que tu es sorcier? Não, ele já respondeu, Gaspar. Diz são da família. Não, mas também são religiosos, sim. Fizeste bem dele fazer essa pergunta, meu. Basando que... Sandra, comigo também foi assim, mas lhe respondi na hora. Hoje todos os capetas da família me chamam de bruxa. Até no bairro, Elias é fogo. Maria da Luz, a chuva caiu aqui no Hamburgo. Mestre, não há mais neve. Rien ne peut m'arrêter. Je suis
le marché, le mon père Elie. Elie. J'ai oui, marché. Marché, femme. La femme marché. Glory to God. Eu não arreto. Isso que ele tá a dizer. Não vou voltar para trás. Eu também fui da Universal Obreiro. Saí, entrei nas tênis, estão apontar dedo. Ouviu? Da Pédiciner, notre prophète Eli. Da Silva Buca. Nada pode me parar. Estou a andar com meu pai Elias. E essa... Olha, mais logo estaremos no Zoom, tá? Depois da live dos ministros, eu voltarei até vocês no Zoom naquela madrugada. Au revoir, Benedite, tout le monde. Au revoir, God bless you. Deus abençoe todos vocês. Estamos juntos, tchau. Até